Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvamos ao Senhor por este culto, louvamos ao Senhor porque Deus tem sido bom conosco. Nós estamos aqui iniciando este culto de louvor e adoração a Deus, para que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar o seu povo, as famílias que estão nos seus lares nesse momento, acompanhando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? E para começar, nós vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que entre na nossa vida, que nos ajude, que nos abençoe e que o Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida neste momento, sobre a nossa casa, nos ensinando a adorar ao Senhor. Amém? Oremos então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós iniciamos este culto de louvor e adoração. Meu Pai, nós sabemos, Jesus, que nós, como igreja, como sociedade, estamos passando por momentos diferentes, meu Deus. Nós estamos louvando ao Senhor nos nossos lares, cultuando ao Senhor nos nossos lares, junto com as nossas famílias. E o que nós te pedimos nessa noite é que o nome de Jesus esteja sobre nós. Que o Espírito Santo possa, meu Deus, nos ensinar. Que o Espírito de Deus, meu Pai, entre neste momento, em cada lar. Tenha liberdade, Jesus, para entrar em cada lar, em cada família, meu Pai, que está representada pela Primeira Igreja Batista em Cristo Rei, pela Igreja Batista em Parque do Lago, e todo o povo de Deus que está acompanhando, meu Deus, esse culto através das redes sociais. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor tem preservado a nossa vida. O Senhor, meu Deus, tem nos dado motivação para continuar lutando, perseverando. E nós louvamos o teu nome. Meu Pai, a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós vamos adorar o Senhor, meu Pai, e que o Senhor receba a nossa adoração. Receba, Senhor, os nossos cânticos, os hinos de louvor, para que o povo de Deus possa adorar o seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E nós vamos adorar o Senhor agora, em nome de Jesus. Ministério de Louvor está com a palavra agora para a glória de Deus. Amém? Graça e paz, igreja, amém? Convido você nessa noite a se colocar de pé aí no seu lar, no seu serviço, para a gente poder louvar e engrandecer o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, amém? Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, com toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, ó Deus, seja entronizado, ó Pai, o teu santo nome, ó Deus. Bendizemos ao Senhor Jesus, porque o Senhor Deus reina nos céus e na terra. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai, nessa noite. Cubra-nos, ó Deus, com tua forte mão, ó Deus, cubra-nos, ó Deus, com tuas bênçãos, ó Pai. Derrame, ó Deus, sobre nós, ó Deus, a tua chuva de avivamento. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e glorificamos o teu santo nome. Amém, Jesus.
Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos o Senhor Jesus pela oportunidade, ó Pai, que temos, ó Deus, de glorificar e exaltar o teu santo nome, ó Deus. Fale conosco, ó Deus, através da tua rica e santa palavra nessa noite. Que possamos, ó Deus, ser transformados, ó Deus, pois só o Senhor tem poder, ó Deus, para transformar e restaurar vidas. Em nome de Jesus oramos, ó Pai, e receba, ó Deus, todo o nosso louvor, ó Deus, toda a nossa adoração a Ti nessa noite. Que o Senhor, Deus, possa, ó Deus, estar trazendo refrigério, ó Deus, para a nossa alma, ó Deus, trazendo aquela paz, ó Deus, que excede todo o entendimento humano. Em nome de Jesus glorificamos e exaltamos o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Adorar o Senhor é o nosso prazer. E eu quero crer que você está aí na sua casa, junto com a sua família, louvando e adorando o nome do Senhor. Este momento deve ser um momento de culto no seu lar. Eu tenho certeza que você já está com muita saudade de cultuar ao Senhor aqui no templo, na igreja, mas o Senhor nos reservou esse tempo nos nossos lares. Então vamos entender o que é que Jesus espera de nós. Amém? E dentro disso, meus irmãos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21. Amém? Se você puder colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar um tema a essa mensagem de o homem que Deus escolheu. E nesses tempos em que nós estamos vivendo, nesses tempos de isolamento, de pandemia, né, como nós temos conhecimento de tudo que está acontecendo, eu gostaria de saber de você. Gostaria que você parasse um pouquinho e refletisse sobre algumas perguntas que eu vou fazer para você nesse momento. Como está a sua vida em tempos de isolamento, em tempos de mudança de rotina, em que muitos estão trabalhando em casa, muitos estão passando o dia em casa junto com suas famílias? Eu quero perguntar para você, como está a sua família? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Você tem cuidado da sua vida, da sua família, da sua fé? Em tempos de isolamentos, meus irmãos, é comum nessa quebra de rotina gerar um pouco de ansiedade, por muitas vezes quebrar a rotina que nós
estávamos acostumados a fazer. Então, muitas pessoas que passavam o dia inteiro no trabalho, agora estão tendo que passar o dia inteiro em casa, estão tendo que trabalhar em casa. Então, é normal, é comum muitas vezes gerar um pouco de ansiedade. É normal gerar um pouco de estresse até, devido às situações que nós estamos vivendo, devido às angústias de como será no futuro, quantos dias ainda vai perdurar essa situação. É normal gerar estresse, ansiedade, principalmente pela quebra de rotina. Agora eu gostaria de perguntar para você, diante de tudo isso que está acontecendo, você tem praticado a paciência? Você tem sido paciente com a sua família, com seus filhos? Porque nós bem sabemos que na nossa rotina normal, por exemplo, muitas vezes as crianças elas passam o tempo todo, o dia inteiro, muitas vezes na escola, em seus afazeres, cursinhos, escolinhas de futebol, né, de natação. E muitas vezes as famílias só se encontram durante a noite, só quando o pai e a mãe chegam do serviço e as crianças chegam da escola. E agora que todos estão convivendo praticamente 24 horas juntos, como está a sua família? Como está a sua paciência? Como anda os seus relacionamentos? Melhorou? Piorou? Como está o seu relacionamento com a sua família? Como andam os seus estudos? Você tem estudado? Tem buscado se aperfeiçoar nesse momento em que Deus até nos deu uma oportunidade de estar em casa, de ter um horário mais flexível? Como andam os seus estudos? Você tem buscado se aperfeiçoar? Ou talvez tem passado o seu tempo vago, o seu tempo de oportunidade na frente da televisão, assistindo filmes na internet? Como você anda usando o tempo que Deus disponibilizou para você, para sua família? O seu trabalho, como anda o seu trabalho? Você que tem trabalhado em casa, em home office, tem feito tudo que lhe é devido, tem sido leal, mesmo estando em casa, mesmo estando longe dos seus supervisores, dos seus patrões, né? Você tem trabalhado direitinho? Como anda o seu trabalho? Como anda a sua fidelidade? Você tem dizimado, ofertado ao Senhor? Você tem ofertado o seu coração na dedicação à palavra, no estudo da palavra? Você tem ofertado o tempo que o Senhor te deu para ter intimidade com o Senhor? Como que anda a sua fidelidade com Deus e a sua fidelidade com a sua família e com os seus irmãos? E para finalizar, como anda a sua vida com Deus? A sua vida, o seu caminhar dia a dia. Você tem feito os seus devocionais diários? Você tem assistido aos cultos que nós disponibilizamos? Tem refletido na palavra de Deus? Como anda, meu irmão, a sua vida com Deus? Como anda a sua família com Deus? Eu estou perguntando, meu irmão, estou despertando aí essas perguntas, porque muitas vezes o tempo em que o Senhor muitas vezes disponibilizou para que nós possamos ser mais flexíveis em oportunidade de aprendizado, muitas vezes nós estamos usando de forma inadequada, não estamos sendo prudentes,
Muitas vezes nós não estamos sendo disciplinados no estudo, na intimidade com o Senhor, na oração. E é justamente nessa área que o inimigo deseja agir e tomar a nossa vida. Então nós precisamos, nesse momento, vigiar, orar, ser disciplinado, ter fidelidade e buscar ao Senhor. E para fazer tudo isso, meu querido, minha irmã, meu irmão, nós precisamos ser servos obedientes. Esse é o ponto principal onde eu gostaria de refletir. Se nós estamos sendo servos obedientes ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele busca um coração contrito, um coração quebrantado, alguém que ame a palavra de Deus, alguém que deseja obedecer ao Senhor. E para que nós possamos ser servos do Senhor, devemos ser obedientes. Nós vivemos uma situação em nossa sociedade que, além da pandemia, nós vivemos disputas políticas e sociais na nossa sociedade. E muitas vezes nós percebemos que tudo isso tem mostrado o que realmente está no coração do homem, no coração dos nossos líderes, dos nossos políticos. E muitas vezes, queridos, é um excesso de orgulho, de ânsia por poder, que muitas vezes está levando a sociedade a perecer. E é por isso que nós temos que nos agarrar em Deus, no Senhor. Eu gostaria de refletir com você aqui algumas características de um servo de Deus. Preste atenção. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. A palavra do Senhor diz que Jesus chamou os discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O servo do Senhor, ele tem que entender que nós devemos ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração obediente, um coração de servo. E para que nós possamos manter a nossa vida de fé, a nossa família estruturada, manter a nossa vida com Deus, nesse momento, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós servimos porque Jesus serviu. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Jesus serviu os seus discípulos, o seu povo, e nós devemos também aprender a servir. A palavra do Senhor diz, continua aí em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Jesus nos ensina como devemos fazer, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornem ricos. É momento, meus irmãos, de nos unirmos em oração, nos unirmos em obediência, em fidelidade, para que tudo vá bem, e logo que tudo passe,
nós possamos voltar a louvar ao Senhor no templo, nós possamos voltar a curtir a nossa vida com a nossa família, nos nossos passeios, nós possamos voltar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deixou. Glória a Deus, mas para isso precisamos aprender a ser servos. A Bíblia diz, ainda em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas os dos outros, sim os dos outros. Romanos capítulo 15, versículo 2 diz assim: cada um de nós deve agradar a seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Tudo isso, meus irmãos, são características de um servo de Deus, de alguém que decidiu obedecer ao Senhor. Agora, depois nós refletimos um pouco em tudo isso, eu pergunto para você: você tem sido servo? Eu tenho sido servo? Nós temos sido servos do Senhor? Nós temos edificado a nossa casa? Nós somos o povo que Deus escolheu? Então, querido, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Por quê? Porque o contrário de obediência é orgulho. O contrário de quem obedece é o desobediente, é o orgulhoso, é aquele que se opõe, aquela pessoa que acha que o que vale é a opinião dela, tem que ser do jeito dela, como ela quis, na hora que ela quiser e como ela falar. Agora imagine, meus queridos, diante de uma situação dessa em que nós estamos vivendo em nossos lares, 24 horas com os nossos filhos, cônjuges, irmãos. Imagine se nós não praticarmos verdadeiramente a palavra de Deus. Então nós temos que ser obediente. Por quê? Provérbios, abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 15, versículo 25. Provérbios capítulo 15, vamos junto comigo aí, versículo de número 25. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Então, queridos, nós precisamos entender que o orgulhoso, o Senhor não se agrada. Outra referência, Provérbios capítulo 21, versículo 4. Vai mais para frente um pouquinho, Provérbios capítulo 21, versículo 4, diz assim: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O orgulhoso já se nota no olhar, no jeito que ele fala, no jeito que ele olha para as pessoas. Então nós precisamos guardar o nosso coração do orgulho. E tem mais, o orgulhoso também se opõe à palavra de Deus. Vamos agora à última referência aqui dos orgulhosos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Pega a sua Bíblia e vai lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Diz assim: é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O apóstolo Paulo estava falando aqui
das pessoas que ensinam falsas doutrinas. No versículo 3 aí de 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então perceberam, meus irmãos, como que nesse momento o orgulho pode muitas vezes tomar o nosso coração com facilidade. Antes, sejamos pacientes uns com os outros. Antes, sejamos amorosos. Antes, possamos aproveitar esse momento que o Senhor tem permitido, porque tudo está sob a permissão de Deus, possamos aproveitar para fazer o bem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Nós possamos, meus irmãos, fazer o bem, tratando os nossos familiares de forma adequada, amando os nossos amigos e também amando até aqueles que muitas vezes se consideram os nossos inimigos. Nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Aquele, meu querido, que está no orgulho, muitas vezes ele já até perdeu a alegria de ser salvo, de estar andando com Cristo. O salmista falava sobre isso. Vamos conferir? Salmo capítulo 51. Vai lá em Salmo capítulo 51. Davi, ele falava sobre isso quando ele estava orando, buscando ao Senhor, buscando perdão, buscando estar quebrantado. Ele falou que o coração dele precisava sentir a alegria da salvação. Diz assim, o Salmo de número 51, versículo 10 em diante, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então Davi, ele estava justamente dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a ter alegria em ser um servo obediente. Agora, voltando aqui ao nosso texto original, texto principal, em que nós começamos aqui. A Bíblia diz que Deus precisava escolher um homem para uma das funções mais importantes da humanidade. Ele precisava escolher um homem que teria uma família onde Jesus Cristo, o Messias, nosso Salvador, Deus homem, iria nascer, iria crescer, iria conviver naquela família. Agora imaginamos, meus irmãos, Deus olhando para a terra, olhando para os seres humanos. Quem será que o Senhor escolheria? Escolheria ele um homem poderoso, um homem rico, cheio de finanças, que tem poder político, um homem, que tivesse o dom de profecias e tudo mais, poder na fé, na palavra de Deus? Não, não e não. A Bíblia diz que Jesus foi entregue para ser criado como criança, como homem, como menino, para José, o carpinteiro. E a Bíblia diz, querido, que duas condições precisavam ter esse homem. A primeira condição era ser descendente de Davi, José era. E a segunda condição era ser obediente. José era obediente. Queridos, os textos que nós começamos aqui a ler, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 21, a Bíblia diz que a forma com que
Jesus foi entregue a essa família, foi um milagre. E Maria estava prometida a José, eles eram noivos. E de repente ela chegou para ele e disse que estava grávida, sem que não tivessem relações conjugais. Nós já podemos conferir qual foi a reação de José. Ele não entendeu a situação e pensou em terminar com o relacionamento, mas pensou em fazer isso secretamente, sem estardalhaço, sem orgulho, fazer secretamente, só porque ele não estava entendendo como que ele ia casar com uma mulher, sendo judeu, sabendo que ela estava grávida. A Bíblia diz que ele pensou em fazer isso secretamente, terminar com tudo. Mas um anjo apareceu e falou para ele: José, não faça isso. Pode receber Maria como sua esposa, porque aquele que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Eu pergunto a você, meu irmão, que está aí escutando essa mensagem, como você reagiria a essa mensagem? Como você ficaria nessa situação? Será que você acreditaria no seu sonho? Porque o anjo vem em sonho. Não foi nenhuma visão, foi um sonho. Mas, como José era um homem de Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus, ele entendeu que aquela lá era uma mensagem do Senhor. A Bíblia diz que ele aceitou, meu irmão. Ele aceitou aquela situação, continuou. E fez um dos papéis fundamentais na vida de Jesus. Ele foi o pai do Senhor Jesus aqui na terra. Em outras situações que o Senhor precisou que José fosse obediente, ele foi obediente sem questionar nada ao Senhor. Primeiro em aceitar esse casamento dessa forma, e depois que o menino nasceu, a Bíblia diz no capítulo 2 de Mateus, versículo 13, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar o menino. Versículo 14 diz: então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito. Foi embora. Estando no Egito, o Senhor deu outra ordem para ele, aí no versículo 19 do capítulo 2 de Mateus. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Meus irmãos, José, ele obedecia o Senhor nas coisas pequenas e também nas coisas grandes. Ele decidiu obedecer no seu coração. Posteriormente, lá em Mateus capítulo 13, quando o Senhor Jesus está pregando lá na sua cidade natal, né? Lá onde ele viveu, lá em Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas chegaram e disseram para ele: não é esse aí o filho do carpinteiro? E lá no livro de Marcos, no capítulo 6, se eu não me engano, eu não tenho a referência aqui agora, mas no livro de Marcos, essa mesma passagem de Jesus fala: não é esse o carpinteiro? Quer dizer, ele tinha uma profissão, ele tinha desenvolvido uma profissão, ele tinha aprendido um ofício. E sabe com quem ele aprendeu? José, o carpinteiro. Ele ensinou para Jesus as coisas pequenas e os valores grandes. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 2, que quando eles foram adorar o Senhor, que Jesus tinha 12 anos, e na volta, Jesus ficou no templo em Jerusalém, e eles apenas 3 dias depois de viagem perceberam que Jesus não estava lá.
e voltaram para procurar Jesus, a palavra de Deus diz que em nenhum momento ali você vê José brigando com Maria. Em nenhum momento você vê ele desesperado, resmungando, reclamando da situação. Antes, ele voltou pacientemente, procurou, encontrou Jesus no templo. E a Bíblia diz que ele cuidava da sua família. Percebeu, meus irmãos? Como faz a diferença um servo de Deus dentro de um lar? Um servo de Deus dentro de uma casa, um servo de Deus no seu trabalho, um servo de Deus na comunhão com os irmãos, ser um servo de Deus com a sua família, no discipulado, no seu ministério, faz toda a diferença. Então, queridos, era essa mensagem que eu queria deixar para você nessa noite. O homem que Deus escolheu para balançar o berço de seu filho, vamos colocar assim, né? Para balançar Jesus no berço, talvez seja o tipo de homem que Deus esteja escolhendo para balançar este mundo, para transformar este mundo. E esse homem, essa mulher, pode ser você. Basta que nós possamos colocar nossa vida em Deus. Amém? Que nós possamos ter um coração contrito. Que nós possamos ter um coração de servo. Que nós possamos, meus irmãos, aproveitar esse momento para fazer o que é bom, para adorar o Senhor, para cultivar os seus relacionamentos. Ame a sua família, ame os seus filhos, ame o seu trabalho, ame o seu ministério. Dedique-se à fé, dedique-se à oração. Existe um ditado aí fora que diz que a oportunidade revela o ladrão. Eu não acredito nesse ditado, que é um dito popular. Eu acredito que a oportunidade, ela não gera, ela só revela aquilo que está dentro de nós. Se o ladrão é ladrão no seu coração, na oportunidade ele vai roubar. Se o servo é servo no seu coração, na oportunidade ele vai servir. Estando presente na igreja, estando presente em casa, estando no trabalho, estando em casa, eu continuo sendo servo de Deus, porque o nosso Deus continua sendo Deus em todas as situações. Aleluias. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você reunisse a sua família em casa agora, onde você estiver. Eu gostaria que você refletisse sobre esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, e Ele tem trabalhado isso no meu coração já há algum tempo. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, reunisse os seus filhos, que você olhasse agora nos olhos uns dos outros, que você dedicasse o seu amor. Diga a ele quanto você o ama. Diga a ele, o seu marido, o seu cônjuge, a ela, sua esposa, diga, pode contar comigo. Você pode contar comigo. Diga a eles, é um prazer conviver com vocês. É um prazer estar aqui junto com vocês. É um prazer poder dedicar a minha vida a você. É um prazer servir a você. E depois leve isso à prática, meu irmão. Tenha a prática de servir. Tenha a prática de servir, de ajudar, de ser o menor, como diz a palavra de Deus. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja o último. Tenha a prática de servir. Lá na minha casa eu faço questão de servir alguma coisa no almoço, no jantar.
de levar o suco, de levar o prato, de ajudar no serviço, mesmo com os meus filhos, porque eu estou ensinando a eles o dom de ser servo. Servir nos quebra o orgulho. Servir nos mostra a dependência do nosso Senhor. Então eu quero que você, meu irmão, reunido com a sua família agora, que você declare a eles a sua oração. Amém? Nós vamos orar. Ore pela sua família, depois nós vamos louvar ao Senhor aqui, depois finalizamos. Mas nesse momento, coloque a mão aí no seu coração, coloque a mão sobre os seus filhos e ore pela sua família. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, a cada dia, Senhor, ser mais parecidos com o teu servo José. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos, meu Deus, que saia do nosso meio, da nossa família, todo sentimento mau, todo orgulho, todo estresse, toda falta de paciência, todo sentimento de desordem, de falta de respeito, meu Deus, seja aniquilado, seja neutralizado em nome de Jesus. E que sobre a nossa casa, a casa dos teus servos, dessa família, meu Deus, que está reunida agora orando ao Senhor, que venha a paz do Senhor, que venha a presença de Deus, e que o fruto do Espírito Santo, meu Deus, comece a reinar neste lar. A obediência, o amor, o carinho, a paciência, meu Deus, a dedicação, que nós possamos praticar cada dia na nossa vida, em nome de Jesus, porque assim nós seremos praticantes da palavra de Deus, e não apenas ouvinte. Mesmo, meu Pai, estando, meu Deus, em nossos lares, meu Senhor, nos ajuda, meu Pai, a nos organizar para fazer os nossos devocionais todos os dias, para que nós possamos, meu Deus, assistir os cultos, meu Pai, junto com a nossa família, todos os dias de culto, nos domingos, nas quartas-feiras, e que nós possamos, meu Deus, ser disciplinados no estudo da Tua Palavra, na oração, na intimidade com o Senhor. Meu Deus, não deixe, Senhor, que essa situação que nós estamos passando roube de nós a alegria da salvação, a alegria da intimidade com o Senhor. Assim, meu Pai, nós cremos que o Senhor tem abençoado a nossa vida. E tão logo, Jesus, tudo se resolverá, mas que nós estamos preservados pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor agora e depois finalizaremos, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua
igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Siga essa palavra, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. A tua igreja te adora, Senhor. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós continuamos, disponibilizando os cultos online, os domingos.
nas quartas-feiras, deixando uma palavra de Deus ao seu coração. Então eu peço que você reserve esse tempo ao Senhor. Esse horário é horário de culto ao Senhor. Reserve o tempo para a sua família adorar o Senhor nas quartas, nos domingos, e que você possa fazer o seu devocional todos os dias, a sua reflexão e buscar entendimento ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu quero encerrar esse culto pedindo que o poder de Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Nós terminamos esse culto, mas sabemos que nós estamos abençoados em nome de Jesus e que nós teremos uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.